Imagine uma época em que a locomoção era uma tarefa difícil, porque a única tração existente na época era a tração humana ou tração animal. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Florindo Félix Natal, técnico médio em mecânica geral, e o tema para hoje é justamente o historial dos motores a combustão. Hoje vamos partir por essa aventura, onde ficaremos a saber como é que começaram a surgir as ideias para a invenção do motor de combustão interna. Para isso, senhoras e senhores, vamos recuar o tempo até mais ou menos ao século XVII, onde, por muitos estudos, o homem conseguiu inventar a arma de fogo. Nesta invenção da arma de fogo, o homem percebeu que a energia térmica gerada pela pólvora transformava-se em trabalho, quer dizer, força vezes deslocamento, ou em outras palavras, poderíamos dizer em energia mecânica. Graças a essa ideia, foi quando que o Denis Papin propôs ou idealizou o motor que funcionava a pólvora. Mas antes de continuar com o historial do motor, vamos aqui pedir que você deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para ficar informado dos próximos vídeos. E compartilhe esse vídeo para que seus amigos e familiares também saibam como é que começou ou como foi a invenção do motor a combustão. Dito isso, vamos ao que interessa. Vamos falar do nosso tema de hoje. Como dizia, no século XVII, Denis Papin, depois da descoberta da arma de fogo, ele idealizou um motor que funcionava a pólvora dentro de um cilindro. Foi numa época em que Leonardo da Vinci havia idealizado o carregamento de peso por meio do fogo. E percebemos aqui que uma das coisas que deu o surgimento do motor é também a descoberta do fogo. Porque a palavra combustão que nós usamos no motor é justamente uma explosão que tem os mesmos elementos que nós temos no fogo. Estamos a falar do triângulo de fogo, do oxigênio, fonte de calor e o combustível. Visto que a pólvora era um combustível que não se tinha em grande quantidade, o Denis Papin, na sequência, ele propôs o funcionamento de máquina a vapor. Ideia essa que foi levada a cabo com James Watt, o famoso James Watt, que por homenagem a ele que nós demos a potência à unidade de Watt. Ele e Thomas Savery e Thomas Newcomen tornaram possível a ideia de materializar a primeira máquina a vapor, que levou à Revolução Industrial no século XVIII. A máquina a vapor, que na época era uma grande evolução, era a grande evolução mesmo, porque pela primeira vez na história a humanidade havia saído do padrão de tração animal para uma tração mecânica. Mas em comparação com os motores atuais, esses motores tinham certas desvantagens, e essas desvantagens também foram verificadas na época, e acabou-se propondo que os motores a combustão externa naquela época usassem o vapor, usassem ar quente no lugar do vapor. Essa ideia foi proposta em 1759 por Henry Woods, que propôs que os motores deviam funcionar com ar quente. E essa ideia só foi levada a cabo em 1807 por George Cayley, e mais motores similares a esse, desenvolvidos por Robert Stirling em 1816 e por
John Ericsson em 1826. Pareceram motores um pouco mais desenvolvidos comparados com os motores que funcionavam a vapor, pois esses trabalhavam com pressões maiores comparado com a máquina a vapor. Ainda no século XVIII, com a invenção dessas duas máquinas, desses motores, não satisfeito com o desempenho desses motores, foi quando o James Joseph Etienne Lenoir entra em cena desenvolvendo o primeiro motor a pistão, ou seja, o primeiro motor de combustão interna. Nesse motor desenvolvido por Lenoir, a combustão acontecia dos dois lados do pistão e o controle de entrada e saída dos gases era feito através de uma válvula de exaustão e uma válvula de admissão, que até na época era considerado mais avançado. Num período compreendido entre 1860 e 1865, foram produzidos 5.000 desses motores. E, segundo algumas fontes, o motor de Lenoir tinha 6 cavalos de potência e, segundo outras fontes, tinha 1 cavalo de potência. Visto que é uma questão do passado, nós não temos como saber aí na exatidão qual é a potência desenvolvida pelo motor que foi inventado pelo Lenoir. Visto que esses motores, comparado com as máquinas a vapor e máquinas que trabalhavam com ar quente, eram mais desenvolvidos na época, Lenoir produziu 5.000 desses motores num período compreendido entre 1860 a 1865 e, segundo algumas fontes, afirmam que o motor desenvolvido por Lenoir desenvolvia uma potência de 1 cavalo e outras fontes alegam que esse motor desenvolvia uma potência de 6 HP, horsepower. Visto que é uma questão que já se perdeu na neblina do passado, não temos como saber na exatidão quanto de potência tinha o motor desenvolvido por Lenoir. Mas o que nós podemos saber agora é que ele foi um dos revolucionários porque trouxe ao mundo um dos primeiros motores a combustão interna. E o maior valor obtido em termos de eficiência com o motor de Lenoir foi de 5% em termos de rendimento. E em 1867, Nicholas Otto e Eugen conceberam um motor que ficou conhecido como a era do pistão livre. Este motor, em termos de eficiência, apresentava melhores rendimentos em comparação com o motor de Lenoir. E em 1876, o alemão Nicholas Otto volta ao cenário, dessa vez com um motor de 4 cilindros, que se baseava no princípio desenvolvido por Bereau em 1862. E esse motor era bem mais compacto e leve. A sua eficiência ia até aí próximo dos 14%. Era a maior eficiência desenvolvida até na altura. E por conta disso, até o ano de 1890 já haviam sido desenvolvidos 50.000 desses motores por toda a Europa e os Estados Unidos. E a característica deste motor são as mesmas características que nós temos nos motores existentes até nos dias de hoje. E de lembrar também que é graças a Nicholas Otto que hoje os motores a gasolina, o ciclo de funcionamento ficou conhecido aí como o ciclo Otto. Em 1892, o engenheiro alemão Rudolf Diesel patenteou um motor que leva o seu nome até os dias de hoje, o motor a diesel, que nele a compreensão, ou seja, a ignição era por compreensão diferente dos motores desenvolvidos por Nicholas Otto e Lenoir, cujo a compreensão era por centelha elétrica. E os motores desenvolvidos pelo alemão Rudolf Diesel apresentavam melhor rendimento apesar da complexibilidade
da injeção por precisar de altas pressões. Esse problema veio ser corrigido mais tarde por Maybach ao desenvolver um sistema de injeção mais eficiente que nós usamos nos carros, que usamos até os carros atuais. Dito isso, senhoras e senhores, esse é mais ou menos um breve resumo daquilo que é o historial da invenção do motor de combustão interna. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Florindo Félix Natal e esse é mais um vídeo para o canal Mecânico de Mons. Fui!